processos administrativos disciplinares, eu mando memorandos pedindo informações para aquele setor, entendeu? E quando eu mando memorandos pedindo uma informação para aquele setor, o que acontece? O chefe de um setor, ele monopoliza tudo nas mãos dele. Então, ele bota um pedacinho aqui para um fazer, um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, outro pedacinho ali. E ele faz tudo. Qual é a intenção? No Estado, isso é válido para ele, no entendimento dele. No Estado, o entendimento dele é que se ele tomar conta daquele setor e um dia ele for demitido assim, se ele sair daquele setor que paga um fundo, porque a gente trabalha no Estado e eu trabalho no setor, ganha um fundo, ele ganha um fundo também. Então ele deve ganhar fundo de chefe. Fundo de chefe é muito mais caro, é muito maior. E aí, ele lá naquele setor, o que acontece? Ele monopoliza exatamente para que ninguém saiba todo o ofício daquele setor, porque é o medo de perder o lugar. E essa é a compreensão do mundo. Essa é a visão que o mundo tem sobre o aspecto de liderança. É diferente do aspecto de liderança que a igreja deve ter. Então, esse é o aspecto da liderança que é colocado na cabeça daquela pessoa. Ele lidera e tal. Eu me lembro que uma vez, da própria Secretaria de Educação, no governo do Jackson Lago, saiu uma servidora. O Jackson Lago quis mudar, todo mundo tirou uma servidora de lá do setor. E aí, de repente, ninguém sabia onde tinha vaga no estado para o professor ser deslocado, para onde ele ia. Chama a fulana de volta de novo. Aí lá vieram chamar a fulana e botaram ela no mesmo lugar. E ela trabalhava ainda aquele método arcaico e atrasado, que era com papelzinho, mas ela lá naquele papelzinho dela, ela sabia onde a escola que estava faltando. Ele se lembrou, já sabe quem é, né? Ela sabia onde estava faltando um servidor, professor, e ela mandava aqueles professores para aquele lugar que estava faltando. A igreja não pode ser assim. Amém? Na igreja, a coisa não funciona desta forma. Na igreja, a visão ela é totalmente diferente. Em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, né? Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 4, 15 e 16. Ele diz: antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? É um texto, deve ter uma outra versão diferente dessa que eu estou acabando lendo, porque a Bíblia ela traduz e coloca isso em linguagem de hoje. Mas você tem uma passagem que ela é bastante interessante, e é uma passagem que ela vai exatamente trabalhar esse aspecto que nós estamos tecendo agora. Então nós estamos vendo uma coisa que é do dia a dia da igreja. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo e bendito Deus, eu quero te pedir a tua presença neste momento. Quero te pedir o teu direcionamento, Senhor, para tudo que vamos ministrar e falar aqui neste lugar. E que tudo transcorra, Senhor, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. E que nós possamos crescer no entendimento da tua palavra. Amém, amém e amém. Antes, no texto, verso 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? O outro vai dizer Cristo Jesus, tá? Em outras versões, interessante que ele vai dizer assim: antes, seguindo a verdade, né? Em amor. Então, na verdade, vamos tecer esse comentário sobre esse texto para você ver o que Paulo está falando em Efésios. Paulo está falando sobre crescimento. Paulo está falando sobre a igreja crescer. E ele não fala de crescimento da igreja de uma amplitude assim individual, mas ele fala do crescimento da igreja de uma visão coletiva.
Ele fala do crescimento da igreja numa espécie de unidade, numa situação onde cada um é dependente do outro. Então, na visão de Paulo, ele está trabalhando exatamente isso, uma ideia de uma igreja que se comporta como um corpo, a ideia de uma igreja que ela tem que estar bem ajustada, a ideia de uma igreja que ela coopera. Então você veja que tem algumas palavras que são chaves no texto que Paulo está trabalhando. E a primeira coisa que eu queria que você percebesse é que nunca deve, numa visão dessa que Paulo está estabelecendo para a sua igreja, nunca deve prevalecer a vontade individual. E nunca deve prevalecer a vontade de uma pessoa, mas deve prevalecer a vontade de quem? De Cristo, pois ele é o quê? O cabeça do corpo. Você está percebendo que no texto, o texto deixa claro que o cabeça do corpo é Cristo. Então, é até interessante a gente poder perceber, quando nós falamos aqui em unidade, nós não estamos dizendo, em outras palavras para os amados, que unidade é a mesma coisa de unanimidade. Unanimidade e unidade são coisas totalmente diferentes. Nunca vai existir no contexto da igreja unanimidade, certo? Mas ela pode existir no contexto da igreja unidade. E a igreja só cresce quando ela tem, de fato, unidade. E a primeira coisa que eu queria que você percebesse nesse contexto, que o líder nunca vai ser aquele que manda. Essa é uma visão totalmente equivocada. Eu sou líder e porque eu sou líder, eu que vou mandar. O líder nunca vai ser aquele que vai, de fato, mandar. O líder, na verdade, é aquele que prepara outras pessoas para o exercício da obra de Deus. A obra de Deus, ela não pode parar. Então, por exemplo, você que é líder, por exemplo, da Unijovem. Eu sou líder da Unijovem, então eu sou líder da Unijovem, eu vou mandar na Unijovem. Não é bem isso, não. Você é líder da Unijovem, mas você tem que preparar pessoas para que o dia que você sair, aquela pessoa possa dar continuidade à obra. Se eu perguntasse para você, quem foi melhor líder, Josué ou Moisés? Você me diria que quem foi melhor líder, Josué ou Moisés? Alguém pode arriscar? Foi Josué ou foi Moisés o melhor líder? Quem? Moisés. Veja que quando Moisés encerra o seu ministério, Moisés deixa alguém no lugar dele. E quem foi que ele deixou no lugar dele? O próprio Josué. Mas quando Moisés morreu, quem liderou depois de Moisés? De Josué? O povo ficou disperso. Aí você vai dizer assim, pastor, mas ele foi líder porque ele comandou, ele foi líder porque ele dirigiu. Não basta isso, o líder ele tem que preparar novos liderados ou novos líderes. Então ele tem que ter essa visão. Alguém pode até imaginar assim, pastor, por que o senhor tira férias? Eu exatamente tiro férias para que os irmãos que estão aqui na igreja, os líderes aqui possam surgir, pessoas aprendam a respeitar os líderes que estão aqui. Eu não tiro férias, né, porque também tem a questão do descanso, que a gente também tem que descansar, não é de ferro. Às vezes na Raposa me perguntaram assim, mas pastor tira férias? Tira. Ele não é de ferro. É um ser humano normal. Precisa arejar a mente. Ficar o tempo todo só com problemas. E morre mais cedo. Ele precisa arejar. Mas se deixa a liderança, se prepara a liderança exatamente para que ela venha cumprir, exercer as atividades. Entendeu? Nunca é bom se deixar um ministério exclusivo de uma pessoa que passa 500 anos naquele ministério, dentro da igreja. Quando eu digo ministérios dentro da igreja,
Sempre é bom você estar preparando alguém e visando. Esse ano eu estou trabalhando com essa situação bem aqui. No próximo ano, depois daqui uns anos que eu já tiver, preciso preparar outras pessoas. Então eu vou sair, vou fazer uma outra coisa para aprender. Eu vou crescer em outra coisa. Então se eu tenho lá dentro, porque muitas vezes a gente é vaidoso. A gente quer a vaidade, a gente quer o nome da gente sendo preponderante, a gente quer ser exaltado, a gente quer ser glorificado. Isso é da natureza humana. Isso faz parte da essência natural do indivíduo. Mas, na verdade, isso não vai contrapor a vontade de Deus. Quem é o cabeça, mais uma vez, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Isso vai contrapor a vontade de Cristo. Então, de fato, a vontade que tem que prevalecer é exatamente que a vontade de Deus. É a vontade dele que tem que estar em cima, é a vontade dele que tem que estar prevalecendo, é a vontade dele que tem que estar sendo aperfeiçoada. Então, muitas vezes a gente não tem como a gente saber, mas é a vontade dele que tem que prevalecer. Então a igreja sempre tem que buscar perceber qual é a vontade de Deus. Então essa vontade é que tem que prevalecer. A igreja, de fato, ela é um corpo. E um corpo, amados, depende da cooperação um do outro. A igreja é um corpo. Imagina essa palavra ajustados, juntos, bem, né? Como ele diz, bem ajustado. Esse bem ajustado é como se tivesse bem ligado. É uma questão de ligação, é uma questão de ajustamento. Então, na preparação de uma igreja, precisa estar ajustado o corpo, onde o cabeça é Cristo e o corpo se coaduna. Então, nós temos que estar bem ajustado de duas formas. Primeiramente, com quem? Com a vontade de Deus. E segundo, entre nós. Amém? Primeiro, com a vontade de Deus. E segundo, entre nós. Não basta ter só a interligação entre nós. Precisa ter a ligação com o cabeça, que é Cristo, que é o que comanda o corpo. E entre nós precisamos estar o quê? Perfeitamente ajustados e ligados uns com os outros. O crescimento, a vitória de um é o sucesso do outro. Nunca posso achar que o meu irmão, ele de alguma forma, ontem eu estava olhando aqui o menino que pregou ontem aqui, eu estava até comentando com os jovens da igreja, eu conheci ele assim do tamanho do André, eu acho que até menor do que o André, o Sidney, né? O outro que era, eles eram de junho. E o menorzinho do tamanho do André. E ontem esse rapaz pregou aqui com uma perfeição extraordinária. A gente olha o amadurecimento, a gente percebe o crescimento, a gente vê a evolução. E sabe, isso é bom. A vitória dele não pode ser a minha tristeza. A vitória dele tem que ser minha alegria. Eu tenho que sentir prazer na vitória do outro. Eu tenho que sentir prazer na evolução do meu irmão, do crescimento do meu irmão. Então eu não posso de forma alguma, de modo algum, me abater com o sucesso do outro. E esse é o entendimento em que muitas vezes a gente percebe. O ajustamento é isso. O ajustamento é essa ligação em que a igreja ela vai se fortificando, que a igreja vai se desenvolvendo, que a igreja vai crescendo e que a igreja vai se aperfeiçoando. Então, nesse sentido, a gente percebe que eu não posso de modo algum imaginar que o ministério tem que ser como o de Josué, mas ele tem que ser como o de Moisés, preparar outros, preparar outras pessoas, trazer, né? Muitas vezes chega alguém e diz: pastor, eu quero cantar. Não, mas já tem lá o irmão Carlos que canta, já tem a irmã Isa que canta, já tem a irmã Carlos. Você vai cantar, porque quanto mais gente que tiver que cante, beleza. Agora, o que esse irmão precisa saber? Se essa é a vontade de Deus. Imagine que ele venha cantar aqui, glória, gaguejando, né?
cantando mal, ele tem que perceber. Mas quem tem que perceber primeiramente é ele, os líderes. Porque de repente pode ser alguém que tem um talento extraordinário e eu joguei fora. Excepcional. Você está entendendo? Então, no contexto dessa coisa, a gente tem que receber. A gente tem que receber as pessoas que querem servir. A gente tem que receber aqueles que estão se colocando à disposição da obra de Deus. A gente tem que receber aqueles que estão querendo servir. E não existe coisa mais impressionante, que alegra mais o coração da gente, quando nasce no coração do próprio servo de Deus. Amém? Quando o próprio servo de Deus diz: pastor, eu quero servir a Deus. E tem como eu servir a esta igreja? Nós estamos vivendo uma fase, isso não é só aqui na IBVA, mas é em quase todas as igrejas, pelo processo de pandemia. Você vai ver que tem muita gente que hoje prefere ficar em casa. Sabiam disso? Muita gente prefere hoje ficar em casa, assistindo ou percebendo os cultos pelas lives. Tem gente que não está vindo, não é mais porque a pandemia está matando. Não está vindo porque está com preguiça. Acostumou-se, né? Acostumou-se a estar ali na frente da televisão, ou do notebook, ou do celular, ouvindo, e aí ele quer comer, está comendo e está ouvindo. E muitas vezes pode ser que não esteja nem mais a mente ali percebendo, porque ele está fazendo outras coisas. E aí alguém fala uma coisa, ele deixa lá e está falando, não tem como rebobinar e voltar. Então muita gente está sofrendo. Acho que outro dia eu falei, irmão Otávio botou no grupo assim, um texto assim: deu vontade de eu ter votado. Aí eu disse: eu não vou votar não. Mas como o irmão Otávio botou, eu fiquei alegre, digo, glória a Deus. Irmão Otávio botou. Se você está indo à casa do seu vizinho, não era essa? Se você está pegando Uber, se você está indo trabalhar, se você está indo para a feira, se você está indo para seus lugares, será que é só na igreja que você vai morrer de Covid? Tem sentido isso? Cara, vai morrer só de Covid na igreja? Então é impressionante quando alguém se dispõe e diz: eu quero servir a Deus, eu quero servir a meu Deus, eu quero estar servindo ao Senhor, eu quero ser servo de Deus, tá certo? E quando alguém se dispõe e alguém coloca-se nesse contexto de dizer que quer fazer isso, isso é a coisa que mais alegra o coração de um líder. É aproveitar esse irmão que quer servir, é aquele que quer trabalhar. Então, se você tem, por exemplo, 2 tocadores de violão, coloca os 2 para tocar, 3, coloca os 3, um no domingo, outro no outro, vai colocando para aprender. Você tem 2 que pregam, né? É até interessante, aqui eu sempre abro a porta para os pregadores. Eu tenho certeza que se eu olhar na cara de muitos irmãos aqui, ele vai dizer assim: eu vou baixar a cabeça, porque o pastor já me convidou. Eu é que digo que estou com medo, eu é que digo que não consigo, eu é que digo, porque convite você recebe. Estou mentindo? Não, então você recebe. Meu irmão, vem aqui pregar: pastor, não posso, eu estou com vergonha, eu estou com medo, eu estou não sei o que. Não, tudo bem. Mas quando aparece um que diz: eu quero, eu vou, meu irmão, você tem que incentivar. E você diz assim: mas pastor, você está preparando eles para quê? Porque se um dia não tiver pregador na igreja, naquele dia, alguém: pastor, teve um problema com o carro, o pneu furou, não deu para vir para cá. O irmão Carlos hoje está doente, não deu para vir para cá. Aí vai ter o culto, vocês vão ficar cantando só aqui: glória, glória, aleluia. É só. Aí o irmão vai embora e vai sair daqui sem ouvir a palavra de Deus? Como é que vamos ficar aqui? Você está entendendo? E nesse contexto, não pense que isso não é possível acontecer. E é por isso que a igreja precisa ajustar e preparar pessoas para a obra de Deus. Porque vai precisar. Entendeu? Imagine se você tem uma igreja que tem: eu sou professor de Unijovem. Aí lá na Unijovem tem, você de um mês para o outro chegaram 50 pessoas, não dá. Agora tem que dividir a Unijovem. Você vai ter que vir aqui 2 dias para trabalhar com a Unijovem. Por quê? Porque você não preparou quem? Líder.
Entendeu? Porque se você tivesse preparado o líder, junto, chamado alguém para dizer, meu irmão, fica aqui comigo, encosta aqui, você vai vendo, apareceu de surpresa, não sei quanto, não tenho tempo de estar, eu trabalho, eu faço outras atividades. No mesmo dia você pega essa alta parte da Unijovem. Vamos fazer 2 Unijovens. Então a gente tem que preparar pessoas para a obra de Deus. E o fato mais interessante é que quando a gente observa esse texto aqui, quando ele chama a gente para o corpo, ele está chamando para que a gente possa edificar. Edificar é ajudar a desenvolver aquele que está dentro do contexto da igreja. Edificar é fazer com que aquele irmão ele possa se projetar. Sabe vou fazer a pergunta de novo para vocês. Fazer uma pergunta. Se alguém quiser falar, pode dizer assim rapidinho. Eu vou dizer aqui. Paulo e Barnabé, quem você acha que foi melhor discipulador? Claro que aí há divergência, cada um pode achar que foi um ou foi o outro. Quem você acha que foi melhor? Os dois foram importantes, né? Mas quem foi melhor? No seu contexto, imagine assim, reflita. Tá? Sempre tem a visão. Barnabé, ele foi aquele que preparava individualmente. E Paulo era aquele que preparava coletivamente. Entendeu? Todos dois são extremamente importantes. Mas o Barnabé, ele tem uma especialidade que é melhor. Aquele que, vamos dizer assim, aquele que não serviu no primeiro momento, Barnabé traz para si, para preparar. Entendeu? Para Paulo ele está fora. Não serviu agora, não serve mais. Para Paulo é assim. E você pode dizer assim, pastor, eu não estou entendendo que contexto é esse. Paulo e Barnabé, eles fizeram uma primeira viagem, mas eles levaram com eles um jovem chamado João Marcos. Só que João Marcos, na metade do percurso, o que João Marcos faz? Desiste da caminhada e vem embora. Aí tudo bem. Paulo não diz nada para ele, Barnabé não diz nada. E eles vão chegar lá em Jerusalém contando os feitos. E vão agradar todo mundo. Vão ver que estavam cheios da presença de Deus. Olha, nós fomos em Listra, fizemos isso. Fomos em Éfeso e aconteceu aquilo. Fomos lá não sei aonde. E eles contaram a vitória deles. Aí terminados, os irmãos oraram e despediram eles. E aí Paulo diz assim, vamos Barnabé? E Barnabé diz, vamos, mas eu quero levar comigo João Marcos. Aí Paulo diz, esse caboclo comigo não vai. Ele não vai comigo. E Barnabé diz, ele vai com a gente, rapaz, não vai comigo. Ele já desistiu, vai para esse caboclo vai chegar lá no meio do caminho e vai dizer assim, eu não quero voltar, eu quero voltar. Entendeu qual é o contexto? Preparar líderes não é fácil. Preparar líder precisa de disposição. Precisa você acreditar. Precisa você confiar. Precisa você olhar e dizer, esse vai servir, esse vai seguir. E aí, Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos. Mas Paulo, numa das cartas, vai dizer assim, me manda João Marcos, porque ele me útil na obra de Deus. Serviu ou não serviu o trabalho de Barnabé? Serviu. Então, meus amados, preparar requer submissão. Requer submissão exatamente a essa questão da obra de Deus. Então, nós como líderes, temos que preparar novos líderes. Temos que preparar pessoas. E as pessoas não podem, de modo algum, achar que elas estão sendo chamadas para cá para sentar num banco. Elas não são chamadas para sentar nesse banco que está aqui. Você foi chamado para servir a Deus. Servir com todo amor, com todo entendimento, entendendo que há uma liderança, entendendo que há um corpo, entendendo que há um cabeça, entendendo que há um Senhor, entendendo todas essas situações que são pertinentes para o avivamento da igreja, para o crescimento da igreja, certo? E o convite que Deus nos faz nesta noite é esse despertamento para aqueles que estão hoje na IBVA, que muitas vezes podem estar aptos para servir,
mas não estão servindo, certo? Eu estava essa semana, eu mandei uma mensagem para uma pessoa acerca do compromisso que essa pessoa assumiu com Deus. E eu disse para ela: olha, você assumiu um compromisso com o Senhor. E você precisa entender que com Deus a gente não brinca. Com Deus a gente não se zomba. Com Deus a gente não faz qualquer espécie de aliança. Então com Deus, Deus está sempre... A gente precisa ter entendimento de que Deus é Deus e Ele é Senhor. E eu preciso entender isso, e você também precisa entender que a gente não pode de modo algum zombar do Senhor. Nós somos chamados. E eu olho aqui para a igreja, talvez tem pessoas que gostariam de trabalhar, de servir, mas não podem. Talvez alguma situação da sua vida que impeça, mas gostaria de estar servindo ao Senhor, gostaria de estar se colocando à disposição da obra de Deus, estaria disposto a fazer a obra do Senhor, e talvez faria com muito mais leveza, e com muito mais amor, e com muito mais entendimento do que aqueles que podem fazer, e que muitas vezes não fazem, certo? Tem uma história de um pastor que ele chegou numa igreja, e ele chegou na igreja como pastor, iniciando o ministério dele, e ele já estava um mês na igreja, e os irmãos diziam assim para ele: pastor, você já conheceu a irmã Maria? Ele disse: irmã Maria? Cadê a irmã Maria? Não, pastor, o senhor nunca conheceu, nunca falou com a irmã Maria. Não, o senhor precisa conhecer a irmã Maria. Aí chegava outro e dizia: pastor, você conhece a irmã Maria? Ele: não, quem é essa irmã Maria? Aí ele imaginou: a irmã Maria é uma pessoa que deve estar precisando muito do pastor ir até lá e falar de Deus para ela, confortar o coração. E aí ele perguntou onde a irmã Maria morava. E a irmã Maria morava numa ilha e tinha que atravessar esta ilha de barco. E o pastor pegou o barco e se direcionou e foi até lá onde a irmã Maria. E aí ele chegou na casa da irmã Maria. A irmã Maria é uma casa simples. Só que a irmã Maria passava o dia todo numa rede, porque a irmã Maria era cega e não podia ler. E a irmã Maria estava numa situação, e ele chegou lá, que ele olhou e disse: entendi, por que os irmãos pediram para que eu visitasse a irmã Maria. E aí, quando ele chegou na casa da irmã Maria, a irmã Maria disse: pastor, sente aí, pastor, pega essa Bíblia que está bem aí do lado, pastor. Aí o pastor pegou a Bíblia, começou a ler, e a irmã Maria, escatou, pregou a palavra de Deus, falou tanta coisa que ao final o pastor disse assim: minha irmã, eu vim para cá para me confortar, mas eu é que saio daqui confortado. Uma pessoa cega que não podia andar, que não podia fazer nada, que estava lá, mas estava fazendo a obra de Deus. E ela disse: pastor, todo mundo que vem aqui, que senta nessa cadeira e que lê essa Bíblia aqui para mim, sai daqui edificado. Porque nenhuma pessoa entra na minha casa sem ler a palavra de Deus aqui comigo. Aí você imagina, irmã Maria estava o quê? Cega. Poderia muito bem dizer: eu não posso fazer a obra de Deus, não consigo ver, não consigo enxergar, não tenho os olhos. Nós temos 2 olhos, né? Temos 2 pernas, 2 braços, mas tudo é empecilho para a gente servir a Deus. Você já prestou atenção nisso? Mas Deus não, Ele quer te tirar do teu banco, te levantar e trazer você para uma obra que é sobre modo excelente, maravilhosa para a sua vida, querendo te fortalecer e querendo te usar como instrumento vivo nas suas mãos. Então, se você entende esse projeto de Deus, que Deus te chama, que Deus te convocou, você entende que você, além de estar sendo preparado, você tem que se preocupar em preparar pessoas para Deus dentro do valor de Deus, não no seu valor, não no seu entendimento, não na sua compreensão. Porque muitas vezes a gente quer trazer as nossas compreensões para outra pessoa, mas as compreensões, o que Deus de fato diz, o que Deus de fato ensina, o que Deus de fato quer. Então essas coisas é que nós temos que trazer. E aqui Paulo vai falar uma coisa muito interessante.
ele vai dizer assim, ó, seguindo a verdade. Em tudo, nós temos que ser verdadeiros. Em tudo, nós temos que ser aqueles que professam a palavra da verdade. Não só professam, mas também viva a palavra da verdade. Então nós temos que ter esse caráter de Cristo, essa visão do Senhor em nossas vidas. Então Deus tem te chamado, não é para você pensar assim, eu não tenho valor nenhum. Você tem um valor para Deus. Todos nós que estamos aqui temos. Não existe uma pessoa que está aqui que não tem nenhum valor para Deus. Todos nós temos valor para Deus. E dentro da sua obra, quando eu ouço esse texto dizendo assim, o Senhor Jesus Cristo dizendo, orai ao Senhor da seara, para que Ele mande mais ceifeiros para a sua seara. Vocês já leram esse texto, né? Porque a obra é grande, a obra é pesada, a obra precisa de ceifeiros para a seara do Senhor. Certo? Orai para que o Senhor mande mais ceifeiros, né, para a sua seara. A seara é de Deus, a obra é de Deus. Então nós temos que ter entendimento disso. A obra é do Senhor. Não fique manco, nem cego, nem surdo, e não perca a visão de Deus. A obra é dele. E você pode ser um desses ceifeiros que Deus está mandando a gente orar, despertar. Desperta tu que dormes. A palavra de Deus também diz isso, né? Então a gente tem que entender que nós somos vasos, somos chamados por Deus, e como o jovem Cidinho falou ontem, nós estamos na mão do oleiro, e é ele que quebra o vaso, desfaz o vaso e monta o vaso novamente, amassa com suas mãos poderosas, e vai e amassa e tritura, e assim ele vai estar fazendo a obra de Deus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra. Eu vou fazer domingo passado, eu vou chamar Danilo aqui. Vem cá, irmão Danilo. O Marcos não veio hoje, certo? Porque não está por dentro. Mas o Danilo, domingo passado foi Danilo, foi Felipe, o irmão Esdras e o irmão Heitor. Aceitaram, não. Felipe, Esdras e o Heitor. Mas o Danilo estava bem ali onde a irmã Cristiane estava. Não era lá? Mas ele só viu o olhão de Danilo assim aberto, e eu falava, é um olhão grande, e Danilo não veio. Mas aí o Marcos, quando foi na segunda-feira, perguntou para ele se ele tinha ficado com vergonha de ter vindo aqui na frente entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele disse, foi. Como é que tu sabes? Aí ele disse, mas tu pode fazer agora. Tu podes aceitar o Senhor Jesus Cristo agora. E como é que eu faço? Manda um áudio dizendo que tu queres o Senhor Jesus Cristo, não foi isso? Que eu vou orar por ti. E aí eles fizeram. Aí o Marcos mandou para a gente botar ele no grupo da igreja. E eu disse, tudo bem. Mas aí eu digo, daí ele não pode passar despercebido. Ele está vindo agora dizer, com a sua vida, vindo aqui à frente, declarar aos homens que ele é de Deus. Tá? Então você também que está aqui pode sair do seu lugar e vir, ou não, só se colocar em pé, que nós vamos entender que você está se colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Você estará se colocando à disposição do Senhor. Se tiver alguém que queira fazer isso ainda nesta noite, não fique com vergonha e nem com medo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Tá? Agora quem quiser tem que sair daí, porque aí tem que saber quem é que está quem está tomando essa decisão, quem está aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Amém? Eu vou pedir que os amados estendam as suas mãos na direção de Danilo, e nós vamos estar orando pela vida dele, agradecendo por ele ter tomado a mais importante decisão da sua vida, que é entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ó Pai Santo e maravilhoso Deus, eu quero, em nome do teu Filho amado, te agradecer pela tua bondade e a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero já agradecer, Pai, pela importante decisão que Danilo tomou em sua vida, que foi entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus.
que vive e reina, e que ele possa, meu Pai, te servir, te adorar e entender que esta igreja é lugar de bênção e é lugar do Senhor abençoar a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Pode sentar, meu irmão. Que Deus abençoe. Ontem nós tivemos aqui uma festa muito bonita e poucos irmãos vieram. Os irmãos, eles fizeram uma festa muito bonita ontem, gastaram energia, gastaram dinheiro, compraram melancia, compraram não sei o que mais, decoraram a igreja, e eles pensando que a igreja toda vinha, né? E aí eu disse, rapaz, vocês estão trabalhando demais, tá pouco. Disse lá para o Ebenezer, para que isso? Não vai dar, eu digo, já deu uma oferta. Ela disse, essa oferta não vai dar nem para começar. E aí, meus irmãos, ontem à noite nós tivemos os nossos jovens todos aqui, mais outros visitantes, e o pregador trouxe uma turma de jovens, né? E foi muito abençoado. E eu disse até para os líderes que eles miraram em uma coisa e acertaram em outra. Eles miraram a igreja e acertaram nos jovens que vieram. E sobrou, né? Tinha muita comida e foi uma bênção. E eu quero agradecer a Deus por essa liderança, irmão Ionil, irmã Isa, irmão Ebenezer. E aí, lembre-se do que foi dito hoje. Prepare novas pessoas. Vocês não vão ser jovens sempre. Amém. Vamos preparando. Não vão ser jovens sempre. Prepare. Chegar, vai logo preparando, vai logo, né? Porque na hora vocês casam, vão ter que criar filhos. Aí cadê? Aí vai ficar aquela responsabilidade nas costas de vocês. E aí vocês, na hora, pegam um trabalho que sufocam. Aí vocês, cadê? Então precisam ter preparação de outras pessoas para estar servindo ao Senhor nesta igreja. A irmã Maria, né? A irmã Maria. É a Carla, é o Matos, é a Joelma, né? Tem que preparar esses. E a irmã Maria guarda a idade de vocês. Daqui a pouco arranja um esposo também, aí lá vai. Jogou a responsabilidade para ela e vai dizer, agora que eu tô com um menino que vocês querem me dar esse negócio, aí não vai querer, mas não, irmã Maria. Com um menino, aí lá vai. Vê se é o Winnie que é a liderança agora. O Winnie não quer, tá com o Lucas aí chorando o tempo todinho. Não dá, né? Quarta-feira, eu queria que a igreja, quem pudesse vir, porque a gente vai trabalhar na quarta-feira, focar a mesma coisa, a relação ao concílio da igreja, que provavelmente vai ser agora em setembro, ou em agosto, ou setembro. Ou setembro ou outubro, desculpa. Setembro ou outubro. Então o pastor Leandro vai falar hoje com a igreja lá, e nós vamos estar fazendo isso aí. Então a gente vai ter um concílio, a gente vai passar por uma sabatina, vamos dizer assim, perguntas. Eu não vou poder responder nada e somente a igreja que vai ter que responder. Então os amados irmãos têm que